E aí, pessoal? Para encerrar nosso primeiro módulo do curso de Noções Básicas sobre IA, vamos para o nosso estudo de caso. No caso, o estudo é sobre os embates entre humanos e inteligências artificiais em jogos de tabuleiro. A leitura relevante para essa aula é o capítulo 2 desse livro aqui, Inteligência Artificial versus Humanos, o que a ciência cognitiva nos ensina ao colocar frente a frente a mente humana e a IA, de Michael Enzick e Christine Eysenck. Então, durante grande parte da história humana, nós nos vimos como o centro do universo, tanto literal quanto metaforicamente. Os Eysenck, que são psicólogos cognitivos e não cientistas da computação, começam o primeiro capítulo do livro com essa consideração, que eu julguei bastante interessante. Nós dominávamos as outras espécies e acreditávamos possuir uma alma e éramos, sem dúvida, os únicos verdadeiros portadores da inteligência. Essa visão de superioridade, entretanto, foi profundamente abalada por várias descobertas científicas ao longo dos séculos. Primeiro veio a constatação de que a Terra não ocupa um lugar privilegiado no cosmos, não é o centro do universo, nem nada disso. Depois, com a teoria da evolução, nós somos posicionados como apenas mais um ramo da árvore da vida. E pesquisas genéticas, inclusive, revelam semelhanças surpreendentes entre humanos, outros animais e até plantas, enfraquecendo ainda mais a ideia de que há uma barreira intransponível entre nós e o restante da natureza. Diante desses fatos, muitas vezes nós recorremos à ideia de que nossa inteligência nos torna únicos. Afinal, foi graças a ela, e não à força física, que nos tornamos a espécie dominante da Terra. No entanto, essa crença também vem sendo desafiada. A noção de que os seres mais inteligentes do planeta, que nós somos os seres mais inteligentes do planeta, começa a ruir à medida em que sistemas de IA passam a competir conosco em pé de igualdade e muitas vezes nos superam. Um dos momentos mais emblemáticos dessa virada foi o confronto entre Garry Kasparov, que na época não só era o campeão mundial de xadrez, como era considerado o maior enxadrista de todos os tempos, não é mais, mas na época era, contra o Deep Blue, numa partida de xadrez. Esse embate marcou um ponto de inflexão, Não sei se vocês sabem, mas o Deep Blue, no segundo embate, venceu o Kasparov, Isso foi um ponto de inflexão, mostrando que as máquinas não só poderiam jogar xadrez, mas poderiam, inclusive, vencer os nossos melhores jogadores. Mas o xadrez foi só o começo. Desde então, o desempenho da IA tem superado o dos humanos em outros jogos de tabuleiro complexos, como o Go, o Shogi, que é conhecido como xadrez japonês. Esses jogos, que durante muito tempo foram vistos como expressões da inteligência humana, se tornaram campos de teste para o avanço da IA. Existe até um paralelo que os compara ao papel da drosófila na biologia. Assim como a mosca da fruta é usada para estudar mecanismos genéticos por sua simplicidade e rapidez de reprodução, os jogos são usados como ambientes controlados para investigar os mecanismos da inteligência artificial. Essa analogia traz uma provocação, porém. Será que vencer seres humanos nesses jogos realmente significa ser mais inteligente do que nós, ou ser inteligentes como nós? Nessa aula, vamos examinar a história da ascensão da IA nos jogos de tabuleiro. Uma das primeiras tentativas, ou melhor, encenações, de se fazer uma máquina que jogava xadrez ocorreu no século XVIII, que é o turco mecânico, The Mechanical Turk, também conhecido como Automaton Chess Player. Aqui tem um diagrama de como é que isso funcionava. Essa máquina ficou famosa por derrotar diversos oponentes notáveis no xadrez. Mas, como vocês podem ver aí pela ilustração, não passava de um truque elaborado. Dentro do gabinete havia um mestre de xadrez humano, escondido, controlando as peças, operando a máquina com controle manual. Embora fosse uma fraude,
o turco mostra o fascínio humano por máquinas inteligentes, né? Um fascínio que atravessaria séculos. O primeiro marco real sobre IA em xadrez ocorreu em 51, quando Alan Turing, o pai da computação, elaborou um programa de computador que jogava xadrez. Ele chegou a escrever em 53 um artigo chamado Digital Computers Applied to Games, no qual descrevia um programa que foi, nas palavras dele, baseado na análise introspectiva de meus processos mentais enquanto jogo xadrez. Como o próprio Turing não era um xadrista particularmente talentoso, o desempenho da máquina refletia essa limitação. Ainda assim, ele antecipava um ponto crucial: a ideia de que não se pode programar uma máquina para jogar melhor do que a pessoa que programou se joga, nas palavras de Turing, era uma visão muito superficial. Turing sugeriu que não havia contradição em um mau jogador criar um programa que jogasse brilhantemente. Uma forma de alcançar isso, ele especulava, seria deixar que o programa aprendesse por si mesmo, né? Uma antecipação notável da abordagem de aprendizado de máquina. Durante as décadas seguintes, pesquisadores continuaram a aprimorar programas que jogam xadrez, à medida que o poder computacional também aumentava. Esses avanços, né, combinaram em uma das batalhas mais icônicas entre homem e máquina, que é o confronto entre o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov e o supercomputador Deep Blue. Né? Vou botar aquela figura aqui de novo. No primeiro confronto, em 96, Kasparov venceu por 3-1, saindo super confiante. Tanto é que em 97, né, quando teve o segundo confronto, ele chegou a dizer para o cientista-chefe da IBM o seguinte: olha, não acho nem apropriado discutir o que acontece se eu perder. Eu nunca perdi na vida. Mas o segundo duelo mudaria tudo. Com a vitória para cada lado e algumas partidas empatadas, a decisão ficou para o último jogo, em 11 de maio de 97. Kasparov foi derrotado em apenas 19 lances. Algo inédito na sua carreira. Era a primeira vez que um campeão mundial perdia para uma máquina em um jogo considerado um dos picos do raciocínio humano. Como escreveu The Guardian, Kasparov foi humilhado por uma pilha de 1,4 tonelada de silício. Um dia deprimente para a humanidade. Porém, apesar da vitória sobre Kasparov, o Deep Blue não possuía nada que se aproximasse do raciocínio humano. Seu desempenho não vinha de criatividade ou de intuição, mas da pura capacidade de cálculo. Ele representava uma abordagem de força bruta. Ele era capaz de calcular até 200 milhões de posições por segundo, explorando todas as possibilidades em uma profundidade que nenhum ser humano conseguiria alcançar. Eu lembro, né, de 97, quando o Deep Blue ganhou de Kasparov, né, passou no Fantástico e tudo mais. Pelo que eu lembro, eu estou puxando aqui de memória, o Deep Blue ele conseguia analisar 32 jogadas da frente. Então, se eu jogar essa peça, ele conseguia analisar 32 jogadas da frente, enquanto um ser humano conseguia 18. Né? Então, era uma diferença muito grande de poder computacional. Então, em vez de simular os processos cognitivos humanos, a máquina apenas realizava cálculos de uma velocidade e volume extremos. Como representante da GoFi, seu sucesso dependia diretamente da engenhosidade dos programadores. No caso do Deep Blue, a equipe da IBM teve acesso completo ao histórico de partidas de Kasparov e contou com o suporte de vários grandes mestres de xadrez para ajudar a calibrar o desempenho da máquina. Então você vê que tem até traços de um sistema especialista. Já Kasparov dispunha de informações bastante limitadas sobre a lógica interna e a personalidade do Deep Blue, o que tornou o desafio ainda mais desequilibrado. Hoje, olhando para trás, o feito do Deep Blue parece menos impressionante. Embora tenha vencido, ele o fez por meio de poder computacional e não por alguma forma de inteligência semelhante à humana. De fato, comparado aos sistemas contemporâneos de inteligência artificial, o Deep Blue era bastante limitado em termos conceituais. Ele seguia uma abordagem baseada em regras fixas e cálculo massivo, GoFi,
sem qualquer tipo de aprendizado ou adaptação. E seu funcionamento dependia integralmente do trabalho prévio dos programadores, que precisavam antecipar e codificar manualmente o comportamento desejado. Apesar dessas limitações, o confronto entre Kasparov e o Deep Blue representou uma virada simbólica, um momento em que as máquinas deixaram de ser vistas apenas como ferramentas e passaram a ser tratadas como rivais intelectuais, ainda que rivais com um cérebro de silício e nenhuma centelha de compreensão. Agora, gente, vale a pena a gente fazer um desvio para tratar de um caso igualmente famoso, mas que não envolve jogo de tabuleiro, né? Trata-se do Watson. Tá aqui a imagem, que é um sistema de inteligência artificial também da IBM, que em 2011, né, ou seja, 14 anos depois do Deep Blue, derrotou dois dos maiores campeões humanos no programa de perguntas e respostas Jeopardy. Então, o Jeopardy é um game show muito popular nos Estados Unidos, com uma mecânica peculiar, até um pouco bizarra, que é o seguinte: os participantes recebem pistas no formato de respostas, e então eles devem formular a pergunta correspondente, tá? Então a resposta que o participante deve dar é a pergunta cuja resposta é a dica. É meio estranho. Por exemplo, a dica poderia ser o seguinte: montado a partir de cadáveres, o monstro nesse livro de Mary Shelley se volta contra seu criador. Isso aí seria a dica. Você apertaria o botão e faria a pergunta: o que é Frankenstein? O que é Frankenstein é a resposta. A resposta é uma pergunta. Além de saber, esse ponto aqui eu falei, né, apertar o botão, esse ponto é importante. Além de saber a resposta, no caso a pergunta, o participante precisa ser o primeiro a apertar o botão, após ouvir a pista, né? Só se o cara que apertar o botão primeiro errar, que os demais têm chance de responder. Vocês vão ver que esse ponto aí será importante. A vitória do Watson foi amplamente considerado um marco importante na história da IA, especialmente por se tratar de um desafio linguístico, que exigia conhecimento em múltiplos domínios, né? Os temas no Jeopardy pode ser qualquer tema, conhecimentos gerais. Então, entre os especialistas da área, o feito foi, em muitos aspectos, visto até como mais impressionante do que a vitória do Deep Blue sobre o Kasparov. Uma das razões é que o xadrez, embora extremamente complexo, é muito bem compreendido do ponto de vista formal. Trata-se de um sistema fechado, com regras claras e objetivos definidos. Já tarefas de question answering, né, de perguntas e respostas, especialmente quando o domínio é aberto, como ocorre no Jeopardy, não há qualquer consenso sequer sobre qual é o problema que a gente está tentando resolver. É um problema de interpretação de linguagem? É um problema de conhecimento, de raciocínio? É todas essas coisas ao mesmo tempo, né? E isso torna a tarefa difícil de modelar computacionalmente. Então, diante dessas dificuldades e contrariando as expectativas de que tarefas desse tipo permaneceriam ainda por um longo tempo insolúveis, né? O Watson derrotou com folga dois dos maiores campeões do programa, o Ken Jennings, o cara aqui da esquerda, e o Brad Hutter, o cara aqui da direita. O Jennings, né, o cara da esquerda, detinha um recorde de maior premiação acumulada no Jeopardy. Ele já tinha ganhado 3,5 milhões de dólares, enquanto Hutter ostentava o maior número de vitórias consecutivas, né? E o Watson, esse aqui do meio, né? Ele tinha tipo uma telinha assim com logotipos. Pelo que eu lembro, ficava se mexendo ali aquela coisa, como se ele estivesse pensando. A competição ocorreu ao longo de 3 noites, 14, 15 e 16 de fevereiro de 2011. No primeiro dia, o Watson e o Hutter estavam empatados com 5.000, enquanto o Jennings tinha 2.000. Então, o Watson estava empatado no primeiro lugar. No segundo dia, o Watson já começou a dominar. Ele terminou com 35.000 contra 10.000 e 4.800 dos humanos. No terceiro dia, o placar foi ainda mais contundente. O Watson terminou com 77.000 contra 24.021 para os humanos. Vamos aqui, então, assistir uma matéria da época da Euronews, né, em português, no caso, português de Portugal. Então, vamos lá.
O velho sonho humano de dar inteligência às máquinas está em vias de dar mais um passo. No concurso norte-americano Jeopardy, um supercomputador da IBM desafia os campeões do popular programa norte-americano. Chama-se Watson e enfrenta os humanos Ken Jennings e Brad Rutter. Correct. Answer, the Daily Double. Who is Hyde? Hyde, yes, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, either one acceptable. Why do this? Envolvemos o Watson porque era difícil e ao termos sucesso, criamos tecnologia que pode ajudar as pessoas a perceber melhor todo o conhecimento que está presente em toda a linguagem natural. Out there in natural language content. It's got a huge... Tem uma memória de 15 terabytes, mas precisa de muito tempo para perceber algumas frases simples que uma criança entenderia rapidamente. Às vezes faz erros engraçados, como confundir Jamie Foxx com Ludwig van Beethoven. Watson getting Jamie Foxx confused with Ludwig van Beethoven, Offering Deep Blue a draw. O Watson não está ligado à internet, mas digeriu o equivalente a 1 milhão de livros. A última ocasião que uma máquina bateu um humano foi em 1997, quando o campeão de xadrez Garry Kasparov perdeu com o Deep Blue. Cannot believe it. He's in shock. Mas por que o Watson venceu? Vocês poderiam perguntar. Vários fatores contribuíram. Primeiro, novamente, a capacidade de processamento dele era impressionante. Podia analisar 50 gigabytes de informação por segundo, o equivalente a 1 milhão de livros. Então, ele conseguia analisar 1 milhão de livros por segundo. Segundo, seu banco de dados incluía 200 milhões de páginas, incluindo a Wikipedia completa. Ele não estava ligado na internet, mas ele tinha baixado isso aí no banco de dados deles, a Wikipedia completa, várias coisas. Terceiro, o Watson treinou jogando 100 partidas contra antigos campeões do programa. Então ele conseguiu também treinar contra humanos. E por fim, havia um detalhe técnico crucial. O Watson era capaz de apertar o botão de resposta em apenas 10 milissegundos, Lembrando, o tempo de você piscar é entre 100 e 400 milissegundos. Ou seja, enquanto você pisca uma vez, o Watson já apertou o botão 40 vezes. Então é um tempo de resposta ultra rápido, que foi decisivo em muitas situações em que todo mundo sabia a resposta. Às vezes era uma pergunta fácil, todo mundo sabia a resposta, mas o Watson apertava primeiro. Então os outros caras, na verdade, só tinham chances de responder quando o Watson não sabia. Então as conquistas de Watson também não são tão impressionantes quanto parecem à primeira vista. O sistema também cometia erros grosseiros, a matéria até fala, confundia Beethoven com Jamie Foxx, e muitas vezes ignorava nuances fundamentais das perguntas. Então, ocorreu um caso em que a categoria da pergunta era teclas de computador. E a pista era vestido largo, sem ajuste, que vai dos ombros até abaixo da cintura. A resposta certa seria o que é shift. Nós, falantes do português, provavelmente erraríamos junto com o Watson. A pergunta de Watson foi o que é uma chemise. A questão é que, em inglês, um vestido largo, sem ajuste, é chamado de um shift dress. Então, o cara teria que entender shift dress, daí transportar essa resposta para a categoria que era teclas de computador e responder o que é shift. Mas o Watson não conseguiu. O Watson entendeu de maneira literal e perguntou o que é chemise, que é um tipo de vestido, imagino. Então ele parecia ter pouca noção do contexto, Além disso, o desempenho de Watson estava ligado, como eu falei, é muito forte a velocidade que ele apertava o botão, mais do que a profundidade do seu conhecimento. Muitas perguntas eram simples o suficiente para que todos soubessem a resposta, mas nessas aí o Watson sempre ganhava, porque ele apertava mais rápido. Outro ponto importante é que, embora o Watson tenha superado os humanos em perguntas de estilo enciclopédico, ele não era capaz de conversar. Suas limitações ficavam evidentes em perguntas que exigiam raciocínio mais complexo ou senso comum mais profundo. Então, ele, por exemplo, ele falhava em perguntas que podemos dizer que são perguntas dinâmicas, perguntas cuja resposta não tá direto na base de dados, mas você tem que fazer algum raciocínio sobre a resposta. Por exemplo, se a pergunta fosse qual foi o índice Sharpe da IBM nos últimos 60 dias de negociação? Você teria que pensar, que dia é hoje? Quais são os últimos 60 dias de negociação? E aí pesquisar o índice Sharpe nesses dias. Mas o Watson não conseguia fazer isso. Se eu perguntasse qual é o índice Sharpe no dia 1º de maio de 2025, ele vai dizer.
mas nos últimos 60 dias ele não conseguia fazer esse raciocínio. Então isso também era uma limitação muito grande. Tá? Então agora vamos para os sistemas mais novos, né? Primeiro vamos falar um pouco do AlphaGo. A introdução de técnicas de treinamento de redes neurais artificiais teve um sucesso impressionante no universo dos jogos de tabuleiro. Um exemplo marcante é o AlphaGo, que foi desenvolvido pela Google DeepMind. Não sei se vocês sabem, mas Go é um jogo de tabuleiro para 2 jogadores inventado na China há mais de 250 mil anos. É um jogo muito popular, especialmente no leste asiático. Eu lembro quando, às vezes, eu estava andando em São Francisco, né, e tem muito asiático em São Francisco, né? Então, nas praças lá, em vez do pessoal estar jogando dama, estão os velhinhos todos jogando Go. Né? Então, o Go ele tem 50 milhões de jogadores no mundo todo. Então, o Go, na China antiga, era considerado uma arte de cultivação, né? Importante para os gentlemen chineses, né? Ao lado da pintura, da caligrafia e do guin, que era um instrumento musical de 7 cordas. As regras do Go são enganosamente simples. Né? O tabuleiro é uma grade de 19 versus 19, né? Quadradinhos, e as pedras são colocadas nas interseções entre as grades, uma de cada vez, alternadamente pelos 2 jogadores. Um jogador coloca as pedras pretas e o outro as brancas. Uma vez colocada, a pedra não pode ser movida, tá? Bem diferente do xadrez. E o objetivo é você cercar as pedras do concorrente. Uma vez que você cercar, então, por exemplo, aqui, o cara do branco, né, ele já... Acho que ele tem que colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Aí ele cercou. Aí uma vez que ele cercou essas pedras pretas que estão aqui no meio, aí as pedras pretas são retiradas. Fica só as brancas. Aí você vai jogando até completar o tabuleiro todo. E o jogador que vence é aquele que, no final, tem uma área maior do tabuleiro. Certo? Então, superficialmente, o Go parece ser um jogo mais simples do que o xadrez. Mas não é esse o caso. Por quê? Por que parece mais simples, né? Porque no xadrez tem 6 tipos de peça. Cada uma com movimentos diferentes. Tem o peão anda para frente, mas ele come na diagonal, né? A torre vai retão, né? O cavalo anda em L, etc. Enquanto no Go existe só um tipo de peça, as pedras, e elas nem se movem. No entanto, o Go é muito mais complexo do que o xadrez. Considere que o número de possíveis posições do tabuleiro, que você pode colocar suas peças, após 4 movimentos, né? 2 de cada jogador. No xadrez, esse número já é bastante alto. É de 1.500.000 possibilidades, né? O que já é bastante desafiador. No Go, esse número é de 1.500.000.000, ou seja, 1000 vezes maior. E após 6 movimentos, a diferença ainda torna mais marcante. Você tem 1,8 bilhões de posições possíveis no xadrez contra 64 trilhões para o Go. Então, a complexidade do Go levava muitos especialistas a duvidarem profundamente de que uma máquina pudesse vencer um mestre humano nesse jogo. Em 2016, né, ou seja, 5 anos depois do Watson, e 97 e 19 anos depois do Deep Blue, o AlphaGo alcançou um feito histórico, que é derrotar um dos campeões humanos no jogo de Go. Inicialmente, o AlphaGo foi programado com as regras do Go. Depois disso, ele analisou 30 milhões de movimentos de Go, de partidas feitas por humanos, e finalmente o AlphaGo se tornou um jogador excepcional ao jogar contra si mesmo milhões de vezes, utilizando o treinamento de redes neurais e aprendizado por reforço, né? A gente falou na última aula. O adversário do AlphaGo foi o Lee Sedol, que é um jogador, esse rapaz aqui, né? Que é o jogo, né? Do AlphaGo contra o Lee Sedol. Isso ocorreu em fevereiro de 2016, né? E o Lee Sedol, ele era um jogador profissional de Go sul-coreano de nono dan. Mas parece que Go é igual a karatê, né? Tem uns dans.
Ele era segundo lugar no mundo, tá? Ele ficou em segundo lugar atrás de outro cara chamado Lee Chang-ho. Novamente, os 3 primeiros jogos foram bastante disputados, mas com o passar do tempo, nas 3 partidas, o AlphaGo foi se tornando cada vez mais dominante e venceu as 3 partidas, as 3 primeiras. O Lee Sedol venceu a quarta, né, surpreendendo a todos com a jogada que foi considerada muito criativa. No entanto, o AlphaGo retornou o controle e venceu a quinta partida, fechando o placar em 4-1. Isso foi considerado um marco histórico dentro da IA, porque, como eu falei, acreditava-se amplamente que uma vitória do computador no Go estava a pelo menos algumas décadas de distância, em parte devido ao enorme número de sequências válidas de movimentos do Go em comparação ao xadrez. Tem um documentário sobre essa partida, chamado AlphaGo, um documentário da Netflix. Foi lançado em 2017. Infelizmente não está na Netflix brasileira, mas está no YouTube. Se você procurar AlphaGo documentário, está no YouTube legendado. Então, os cineastas acompanharam, por um lado, toda a equipe que desenvolveu a IA, o AlphaGo, e, por outro lado, os adversários humanos, né? O Lee Sedol, por exemplo. E também eles filmaram as partidas. No documentário, vemos os humanos passarem por todas as fases do luto. Primeiro, eles não imaginam como poderiam perder para uma máquina. Sedol fala o seguinte: acredito que a intuição humana está muito à frente do que qualquer IA possa ter alcançado. Isso no dia anterior o jogo contra o AlphaGo. Mas à medida que a máquina começou a ganhar, uma espécie de pânico se instalou. Tem um momento do documentário que Sedol, pressionado depois de perder a primeira partida, se levanta da mesa e vai para fora para fumar um cigarro, enquanto olha lá para os tetos de Seul. Tinha milhões de pessoas assistindo a partida pela internet. Enquanto ele está fora, a IA, sem saber que ele saiu, faz um movimento que os comentaristas chamam de muito criativo, surpreendente e belo. E aí Aí, antes de haver a aceitação, houve a depressão. Quando, depois de perder, o Sedol fala o seguinte: quero pedir desculpas por ser tão impotente. Inclusive, em 2019, o Lee Sedol se aposentou como jogador profissional, uma decisão motivada, em parte, pelo menos, pela superioridade da IA. Ele falou algo do tipo assim: com a estreia da IA nos jogos de Go, percebi que não estou no topo. Mesmo que eu me torne o número 1 com esforços frenéticos, mesmo que eu me torne o número 1, há uma entidade, a IA, que não pode ser derrotada. Eventualmente, Sedol e o resto da comunidade de Go passou a apreciar a máquina. Algo do tipo: eu acho que isso trará um novo paradigma para Go. O campeão europeu Fang Hui concorda. Ele falou: talvez ela possa mostrar aos humanos algo que nunca descobrimos, talvez algo belo. Enfim, essa conquista foi notável. Mas vale ressaltar que, embora o AlphaGo seja um jogador excepcional de Go, ele tem suas limitações. Primeiro, de fato, o AlphaGo foi um triunfo por seus criadores, mas ainda assim é insatisfatório, porque depende de muita expertise humana em Go. Ele aprendeu quais movimentos deveriam fazer em partes, tentando imitar jogadores de classe mundial. Ele também usou um conjunto de heurísticas codificados manualmente para evitar os maiores erros ao antecipar jogadas. Para os pesquisadores que construíram o AlphaGo, esse conhecimento parecia um tipo de muleta. E aí por isso que a DeepMind fez o próximo passo, que é chamado o AlphaGo Zero. Então, o verdadeiro avanço ocorreu com a criação do AlphaGo Zero, que, diferentemente do AlphaGo, não era alimentado por dados humanos, mas apenas pelas regras do Go. Por isso que é zero dados. Inicialmente, então ninguém ensinou para ele as jogadas, só as regras. Ele primeiro começou a jogar contra si mesmo, de maneira aleatória, mas após treinar 4,9 milhões de partidas contra si mesmo, ele começou a melhorar. Depois ele fez uma competição, o AlphaGo Zero contra o AlphaGo. Na verdade, uma versão mais avançada daquele AlphaGo que venceu o Lee Sedol, e o AlphaGo Zero venceu por 89-11. Então esse progresso levou à criação do AlphaZero. Então você tem o AlphaGo Zero e agora o AlphaZero em 2017, que é um sistema mais avançado. Por quê? Porque ele é generalista. Ele é capaz de aprender qualquer jogo de 2 jogadores com informação perfeita e
sendo um jogo de soma zero. Né? Jogos de dois jogadores soma zero com informação perfeita envolvem duas partes, onde ambas têm acesso total às informações do jogo. Né? Então, por exemplo, baralho, você está escondendo suas cartas. Mas no xadrez, não. Você está vendo tudo do jogo. Então, isso aqui é informação perfeita. No baralho, a informação é imperfeita. Então, ambas as partes têm acesso à informação total do jogo. Ou seja, ele sabe exatamente qual é o estado do jogo, sem nenhuma incerteza ou ocultação. E, ademais, em jogos de soma zero, são jogos em que um ganhar implica o outro perder. Diferente, sei lá, tem jogos cooperativos, né? Então, o AlphaZero, ele consegue aprender qualquer jogo de dois jogadores, que seja um jogo de soma zero, com informação perfeita. Isso significa que se um jogador vence, o outro necessariamente perde. Né? O que acontece com o Go e com o xadrez, onde as decisões afetam diretamente o outro e não há fatores aleatórios. Também tem isso. São jogos que não têm fatores aleatórios, como dados, esse tipo de coisa. Então, alimentado apenas com as regras do Go, né, do mesmo jeito que o AlphaGo Zero, o AlphaZero alimentado apenas com as regras do Go, do xadrez e do Shogi, que é o xadrez japonês, que é esse daqui, ó, Shogi. O Go começou, do mesmo jeito, a treinar contra ele mesmo, produzindo jogadas aleatórias, mas rapidamente aprendeu todos esses jogos. Em apenas algumas horas de treinamento, ele superou o motor de xadrez Stockfish e superou o AlphaGo Zero. Né? Então, o AlphaZero ganhou do AlphaGo Zero, que ganhou do AlphaGo. E, além do mais, o AlphaZero venceu 91% das partidas contra o Elmo, que era um IA que derrotou o campeão mundial de Shogi em 2017. Então, o sistema AlphaZero utilizava dois componentes principais, uma rede neural e um algoritmo de Monte Carlo Tree Search, ou seja, um algoritmo probabilístico, né, que ajudava a explorar mais eficientemente as árvores de probabilidade do jogo. Então, perceba, você tem uma rede neural e um algoritmo de busca, né, que é a coisa mais clássica de GoFi. Tudo bem, é um algoritmo de busca probabilístico, mas ainda assim é um algoritmo de busca. Então, a rede neural fornecia previsões sobre quais as melhores jogadas com base no estado atual, e o algoritmo de busca, Monte Carlo Tree Search, navegava as possibilidades focando naquelas mais promissoras. Então, esse processo de autoaprendizado permitiu que o AlphaZero se aprimorasse rapidamente, criando assim um ciclo contínuo que o fez se tornar um jogador mais forte a cada partida. Só que o avanço não parou por aí. Depois do AlphaZero, você tem o Mu-Zero, né? O Mu, a letra grega, né? Uma versão do AlphaZero, também desenvolvida pela DeepMind, que foi capaz de jogar xadrez, Go, Shogi e 50 jogos de videogame, de Atari, sem conhecer, esse é o ponto importante, sem conhecer previamente as regras desse jogo. Então eu percebo, o AlphaGo, os caras colocaram regras, colocaram dicas de jogada, deixou o AlphaGo olhar os humanos jogando, aí depois o AlphaGo Zero botou suas regras. No AlphaZero botou suas regras também, mas ele aprendeu mais coisas. Agora no Mu-Zero, nem as regras. Tá? E mais uma coisa, em vez de ser alimentado com informações sobre a regra, o Mu-Zero aprendeu a inferir essas regras durante o processo de treinamento, realizando jogos com desempenho superior aos programas de IA existentes. O Mu-Zero foi um grande passo, mostrando que a capacidade de generalização de sistemas poderia se estender a diversos jogos e até ambientes do mundo real, onde as dinâmicas são frequentemente complexas e difíceis de calcular. Esses avanços em jogos de informação perfeita culminam com um paradoxo interessante, observado pelo David Silver, né, chefe de pesquisas do DeepMind. Ao simplificar os programas, né, do AlphaGo pro AlphaGo Zero, pro AlphaZero e do AlphaZero pro Mu-Zero, a performance do sistema foi melhorando. É aquilo que eu falei. Você está substituindo o algoritmo por dados. Você tem mais dados. Então, o paradoxo está em como remover complexidade pode, na verdade, permitir que o sistema se torne mais generalista, capaz de aprender diversos jogos sem precisar do conhecimento específico de cada um deles. A chave para isso foi a criação de algoritmos tão poderosos
que podem aprender de forma autônoma, sem necessidade de ajustes manuais, como ocorre com motores tradicionais como o Stockfish, que exigem ajustes humanos contínuos para melhorar. Esse processo reflete uma grande mudança na abordagem da IA. Enquanto os motores como o Stockfish são compostos por heurísticas e ajustes complexos baseados no conhecimento humano, o AlphaZero e o MuZero representam um novo modelo onde menos é mais. O Stockfish, pelo que eu lembro, é um negócio de código aberto, né? Então as pessoas vão propondo mudanças, programadores vão propondo mudanças, aí você joga a versão nova com a versão antiga, se a versão nova for melhor, fica a versão nova. Aí vai melhorando dessa maneira. Só que o AlphaZero e o MuZero são capazes de aprender e se aprimorar de forma independente, adaptando-se a diferentes jogos e realidades. Então, ao tornar-se autossuficiente e aprender suas próprias estratégias, esses sistemas representam uma evolução no campo, oferecendo um olhar promissor sobre o futuro das máquinas generalistas e suas aplicações, além dos jogos, onde sistemas complexos exigem flexibilidade e aprendizado contínuo. Para um último ponto aqui, eu fiz essa tabela, né, com as máquinas, o ano e o marco histórico de cada uma. Ela vai estar lá no post escrito, né, dessa aula. Então dê uma olhada lá. Tá bom, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço, tchau.